Olá, eu demorei para entrar na obra do escritor americano William Faulkner de propósito. Por quê? Porque ele é um escritor mais difícil de ser lido, né? Apesar de ser um dos grandes escritores do século XX, ele não é muito fácil. Então eu optei por falar primeiro de algumas obras da Virginia Woolf, que também não é muito fácil, mas explicando nas obras, nos vídeos, o que era fluxo de consciência, já que o Faulkner e a Virginia são os dois precursores de narrativas usando o fluxo de consciência no início do século XX. Eu vou deixar na descrição os links das obras da Virginia que tem aqui no canal. Se você não sabe o que é fluxo de consciência, lá eu explico, acho que eu explico até em mais de um vídeo. Então, quando eu entrei na obra do Faulkner, que foi há pouco tempo, eu optei pelo O Homem e o Rio. O Homem e o Rio é um conto curto, que eu considero uma porta de entrada para a obra do Faulkner. Por quê? Porque além de curto, é bem mais simples. A obra seguinte, eu já havia decidido que seria esta aqui, O Santuário, que é o primeiro grande sucesso de público, né? Porque Faulkner vai fazer muito sucesso de crítica, mas vai demorar para fazer sucesso de público. E esse, por quê? Porque O Santuário não é tão difícil quanto o nosso livro de hoje. Mas chegaram muitos pedidos para que eu falasse do Som e a Fúria, né? Dando algumas dicas de leitura. Então eu resolvi deixar O Santuário para mais tarde, mas se você não tem tanta pressa em ler O Som e a Fúria, né, eu recomendo que seja esse o caminho. O Homem e o Rio, depois O Santuário e só então O Som e a Fúria. O Som e a Fúria é a obra-prima de Faulkner. Vai contar a história de uma família que são os Compsons, mas vai contar de uma maneira completamente original e principalmente para o início do século XX. Os Compsons, eles moravam no sul dos Estados Unidos, no Mississippi, e isso, como eu já disse em outro vídeo, é fundamental na obra desse escritor, né? Esse é um escritor que ele situa muito as suas obras no Mississippi. O Faulkner, por quê? Porque o Faulkner também nasceu no Mississippi em 1897. Vão lembrar que o sul dos Estados Unidos sempre foi racista, muito mais do que o norte, mais escravocrata, mais conservador, né? E que na Guerra Civil Americana, conhecida como a Guerra da Secessão, né? A guerra para dividir os Estados Unidos, o que o Exército do Sul queria era se separar dos Estados Unidos. Só que os sulistas perderam a guerra. E qual foi então a causa principal da guerra? Justamente porque o Sul queria manter a escravidão. Eram muitas fazendas ali no Sul e que viviam dos escravos, né? Mas o norte dos Estados Unidos era contra e eles ganharam então a guerra. Então, ao perder a guerra em 1865, os estados sulistas ficaram devastados, porque foi, lógico, o resultado de uma guerra, e obviamente a escravidão foi abolida, o que implicou na economia dos estados sulistas. O Faulkner vai nascer 30 anos depois, mas a sua família ela ainda sentia as consequências da Guerra Civil, já que a família do Faulkner era uma família rica e tradicional do Mississippi. Então, o que o escritor vai fazer? Como ele entende muito desse contexto, vai ser neste contexto que ele vai ambientar as suas obras e também O Som e a Fúria, que é a nossa obra de hoje.
Os Compsons, né, do Som e a Fúria, tinham sido uma família muito importante, donos de uma enorme extensão de terra. Mas, com o tempo, eles foram perdendo tanto a importância, quanto o dinheiro, quanto as terras. Então, quando a história começa, os herdeiros, né, que são ali os protagonistas da história, né, a família toda, já não tem o dinheiro dos seus antepassados. O livro foi lançado em 1929 e a história se passa entre 1910 e 1928. O senhor e a senhora Compson tinham 4 filhos, que eram o Quent, a grande esperança da família, que vai ser mandado para Harvard para estudar, né? É vendida uma parte grande da propriedade para que ele possa estudar. A Candace, ou Candace, que tem um apelido de Cad, que é uma moça de bom coração, mas muito liberal para a época e que vai acabar horrorizando ali os seus familiares com a sua postura. O outro filho é o Jason. O Jason é o mais ambicioso dos 4 filhos e também é o mais egoísta, o que tem o menor caráter. E por fim, o 4º filho é o Benjamin, também conhecido por Beige. Beige, ele era uma pessoa com necessidades especiais, ele tinha uma deficiência mental e apesar dos seus mais de 30 anos, quando a história começa, ele não fala e ele age como uma criança, gritando e chorando o tempo todo e deixando todo mundo daquela família completamente maluco, né? É muito difícil, né, essa convivência. Claro que eu estou te contando tudo isso para facilitar a sua leitura, mas o Faulkner não explica nada disso. Ele deixa que o leitor vá descobrindo aos poucos, o que torna o começo do romance bem difícil de ser compreendido, tá? Então eu já tô te explicando ali como que era a estrutura familiar. Além disso, parece que para complicar ainda mais, o primeiro capítulo ele vai ser narrado em primeira pessoa pelo Beige. E aí você me pergunta, mas como que uma pessoa com necessidades especiais, como era o Beige, né, incapaz de falar, incapaz de organizar os pensamentos, as ideias, né, como é que ele vai conseguir contar uma história? Boa pergunta. O primeiro capítulo, na minha opinião, é sem dúvida o mais difícil do livro. Parece que Faulkner fez de propósito, né, para testar a nós leitores, né? Se a gente passa do primeiro capítulo, acho que ele fica feliz. Eu conheço muita gente que abandonou O Som e a Fúria justamente porque não conseguiu passar do primeiro capítulo. É preciso entender, então aqui vai a minha dica. Toda vez que você for ler um texto que você acha que não tem nexo ou tem pouco nexo, né? Você não pode ficar brigando com o texto. Você não pode querer ficar ordenando esse texto. Senão você vai se angustiar e você não vai ter prazer na leitura. Então, se você não entendeu tudo, imagine que isso é absolutamente normal. As explicações vão chegar a seu tempo. Tente pensar como um narrador com necessidades especiais pensaria. Você vai notar nesse primeiro capítulo, né, que em um parágrafo o Beige é colocado na cama, né, pela irmã, pelos negros que trabalham ali na casa, e no parágrafo seguinte ele está no pasto.
E você fala, como assim? Ele não tinha ido dormir? Isso vai acontecer inúmeras vezes, porque para alguém como ele, a noção de tempo é diferente. A ordem que os fatos aconteceram também é diferente. Então, não queira uma ordem, principalmente nesse primeiro capítulo. Além disso, né, quando nós estamos na escola, normalmente nós só lidamos com textos com ordens estabelecidas, até ordens cronológicas. Até nas aulas de redação, o professor sempre fala, né, que nós temos que escrever textos com começo, meio e fim. Claro, gente, isso é necessário. Esse é o primeiro passo para uma pessoa escrever bem. Mas ela pode ir além. Nós não utilizamos, por exemplo, na escola, textos com fluxo de consciência e nem somos convidados a escrevê-los. Por isso que para nós é tão difícil esse tipo de leitura. É preciso treino, né? É preciso não brigar com a leitura. O segundo capítulo é escrito pelo outro irmão, o Quentin. Ele já é um pouco mais fácil do que o primeiro, mas também tem muito fluxo de consciência, porque Quentin, ele é uma pessoa mais sonhadora, mais sensível, mais voltada ao abstrato do pensamento. Já o terceiro capítulo, que é narrado pelo outro irmão, pelo Jason, é muito mais objetivo. Por quê? Porque essa é a personalidade do Jason. O Jason é uma pessoa pragmática, ele quer ganhar dinheiro e subir na vida. Então, vejam que interessante como o escritor, o Faulkner, vai adaptando a narrativa às características de cada narrador personagem, né? Desde do irmão com deficiência, até o irmão sonhador e sensível, até o irmão objetivo e pragmático. Uma presença importante nessa história são os negros, né? Ainda muito presentes naquela época nos serviços de casa ali dos estados sulistas. Mesmo a escravidão tendo terminado em 1863 nos Estados Unidos, anos antes do que se passa a história, né? O leitor vai perceber que os negros da casa ali da família, eles são tratados praticamente como escravos, né? E a postura desses negros ainda é completamente subserviente. Isso nós vamos encontrar até hoje, né? Pleno século XXI, né? Muitos negros tratando os brancos não apenas como patrões, mas quase como seus donos, né? Achando que os brancos estão fazendo um grande favor em tê-los ali como empregados. Não se espante com um trecho em que um pastor negro, né, numa igreja de negros, porque era separado, é chamado várias vezes por outros negros de macaco. Gente, essa era uma realidade do começo do século XX, principalmente em estados racistas, como os estados sulistas dos Estados Unidos, né? Até os negros, e a gente vê que é um negro chamando outro negro, até os negros usavam esses termos racistas entre eles. Então, o que eu lhe peço é perceber que a riqueza de Faulkner é justamente retratar a realidade daquela época. Isso foi o que fez milhares de escritores ou centenas de escritores, não porque fossem racistas, mas porque o escritor, ele é quase um radar da sua sociedade, né? E quanto melhor for o escritor, melhor vai ser o retrato que ele vai fazer da sua época e do contexto em que ele vivia. Então, como eu digo aqui milhões de vezes nos vídeos, não condene nem Faulkner nem outros escritores com os olhos de hoje, como algumas pessoas fazem, por exemplo, com Monteiro Lobato, o que eu acho um absurdo. Isso é não entender que literatura muda
conforme muda a sociedade. Hoje, um livro escrito hoje racista, sim, tem que ser condenado, mas nós não podemos jogar fora tudo o que foi escrito. Tudo que foi escrito deve ser lido, estudado e contextualizado para fazer sentido. E um professor em sala de aula ou um colégio não pode ter medo de enfrentar uma realidade de um século passado. A família Compson, então, ela vai se degradando aos poucos com tudo o que acontece, mas principalmente com um fato que abala todos os seus membros e que Faulkner, de propósito, não esclarece completamente, né? Ele deixa ao leitor que ele mesmo tire sua melhor conclusão. Ele dá algumas dicas, alguns caminhos, tá? É um romance em que forma e conteúdo dialogam o tempo todo. Então, essa é a grande riqueza dessa obra. Eu não vou contar mais para não dar spoiler, mas tenha certeza de que O Som e a Fúria é um livro imperdível. E que se você em algum momento da vida não consegue ler ou não conseguiu, é preciso tentar retomar, porque a gente vai ganhando repertório. Uma curiosidade é que o título, O Som e a Fúria, apesar de Faulkner ter dito que foi inconsciente, vem de um trecho da peça Macbeth de Shakespeare, quando Macbeth diz que a vida é uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria que nada significa. Então, pode ser que seja inconsciente, mas, claro, o escritor tinha lido Shakespeare. Se você quiser ler minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Deixe seu like, seu comentário, peça o livro que você quer que eu analise, tudo isso que a gente tem de fazer para divulgar mais literatura no Brasil. Até o próximo post.